Nesse vídeo aqui, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre como a prática, sobre como os atos, eles não surgem no vácuo, eles não surgem no nada. Eles são produtos, geralmente, na verdade, né, na maior parte dos casos, são produtos de ideias e de uma retórica que justifica isso, que legitima esses atos e práticas e que depois acaba estimulando também o que vai acontecer. Então, os atos, eles são consequências, normalmente, de discursos. E eu falo isso porque circulou um vídeo a semana passada aqui com o Oswaldo Eustáquio, que é um jornalista bolsonarista, olavo bolsonarista, amiguinho da Sarah Winter, defensor inquestionável da Sarah, que foi preso quando tentava cruzar a fronteira do Brasil para o Paraguai, ficou em casa, em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica. Eu acho que agora está solto aparentemente, né? Dá para ver aqui no vídeo que a gente vai assistir em seguida. A mulher dele foi ou é assessora da Damares, ou seja, é alguém que tem íntimas relações com pessoas dentro do governo Bolsonaro e também com ativistas, né? Como a Sarah Winter, que está bem próxima aqui de uma fanática bolsonarista e que espero que será condenada e ficará presa pelos atos antidemocráticos dela. Bem, então o que aconteceu? A gente vai assistir um vídeo aqui no qual o Oswaldo Eustáquio conclama policiais militares e militares à violência. Vamos assistir aqui. Agora novos leões vão rugir. Esses leões vão rugir. E esse rugido será ouvido em todo o Brasil. E nós estamos aqui de portas abertas, esperando os militares. O Capitão Assunção é um exemplo nacional, um exemplo de força. Está conosco aqui, representando, como eu disse, o Patriotas, mas num grande feito, junto com os meus amigos. Assis, fala um pouco do que isso representa para o Espírito Santo. Eu vou resumir o que representa para o Espírito Santo. Através do PTB, nós vamos sepultar os comunistas, os socialistas no estado do Espírito Santo, junto com o nosso Capitão Assunção, que é uma referência não só no nosso estado, mas uma referência no Brasil. Nós vamos sepultar os comunistas e socialistas no estado do Espírito Santo. Então, como eu disse, a prática não surge no vácuo. Você tem aqui pessoas, como eu disse, policiais militares ou militares, né, o Capitão Assunção ali, pessoas debatendo a possibilidade, debatendo o desejo ou a intenção, me parece mais intenção do que qualquer outra coisa aqui, a intenção de sepultar comunistas. Não é aqui derrotar nas urnas, não é aqui derrotar a ideologia, não é aqui enfrentar o pensamento dessas pessoas, é sepultar os comunistas. Eu sei que, como tática recorrente dessas pessoas, eles vão alegar depois que é figura de linguagem, né? Não, é só uma hipérbole, não queria dizer isso, era outra coisa. Mas o que eles dizem não é uma hipérbole, o que eles dizem não é figura de linguagem. O que eles dizem textualmente aqui é sepultar os comunistas. E aqui a gente tem que pensar que todo o movimento da extrema-direita no mundo hoje, os populistas, né, que estão na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, eles têm como um dos lemas principais, né, um dos princípios essenciais, o combate ao comunismo, ao socialismo e a preservação da sociedade, da civilização judaico-cristã. Você ouve o Olavo de Carvalho falando isso, principalmente o Olavo de Carvalho, né? O Olavo de Carvalho é um anticomunista inveterado. Você tem o Steve Bannon falando isso e você tem na Europa também diferentes partidos e figuras aqui que partem do mesmo princípio. É um combate contra forças que vão desintegrar a sociedade ocidental, né? Então falam de imigrantes aqui, imigrantes muçulmanos principalmente, então tem um grande verniz de intolerância religiosa e étnica também, de racismo. Você tem o anticomunismo, que é essencial também, de forças de esquerda, né, grupos socialistas ou comunistas ou social-democratas que querem destruir os valores conservadores, os valores tradicionais de uma civilização para implementar um outro tipo de sociedade mais igualitária. E aqui tem uma visão muito básica, uma instituição muito básica de pessoas que pensam que existe uma estrutura hierárquica rígida e que ela é imutável, e de pessoas que pensam que você pode sim reduzir as desigualdades ou, em alguns casos, eliminar essa estrutura hierárquica e criar uma sociedade horizontal na qual não tenha classe. Tem gente que pensa isso, outros são um pouco mais sutis nesse embate à desigualdade. Então você tem aqui essa energia, essa retórica populista de extrema-direita, que essencialmente visa ou visaria preservar o status quo, né, o establishment, as coisas como elas são. Ao mesmo tempo em que essas pessoas também atacam o establishment. Por exemplo, o Bolsonaro e o Trump são eleitos com base nesse discurso de que você tem a esquerda infiltrada
na burocracia, no estamento burocrático, a esquerda infiltrada na imprensa, nas universidades, e isso, em essência, é o marxismo cultural, né? De que a esquerda, de um modo ou de outro, dominou a inteligência das pessoas, dominou a cultura, dominou as artes, dominou a literatura, dominou o conhecimento e vão implementando os seus princípios de demolição da cultura ocidental através desses canais, dessas instituições. Então, quando você vê indivíduos falando que vão combater a esquerda, sepultar os comunistas, é basicamente uma destruição intelectual dessa suposta hegemonia cultural esquerdista, como eles diriam, mas também é uma destruição física dessas pessoas, é uma perseguição real dessas pessoas. Num primeiro momento até pode ser intelectual, mas isso nunca se dá, na verdade. Você tem o Olavo de Carvalho dizendo, né, não enfrente ideias, enfrente pessoas e grupos. Então o confronto se dá contra indivíduos. A frase sepultar comunistas, ela, na minha leitura, pelo menos, é literal. Eles querem perseguir pessoas de esquerda. Porque, como eu já disse aqui, sexta-feira, se não me engano, para eles, comunista é todo mundo que discorda deles. Tanto que você teve lá o Eduardo Bolsonaro propondo uma lei para criminalizar o comunismo, porque é tudo. Não é apenas quem defende certo modelo, certo ditador de esquerda, não, é tudo. Todo mundo que pensa uma sociedade menos desigual é comunista para eles. Então essa criminalização, ela é ampla. Afeta progressistas, afeta socialistas, afeta comunistas, afeta qualquer um que esteja à esquerda do Bolsonaro. Isso tem que ser claro para vocês, porque quando eles falam sepultar comunistas, não é apenas, de fato, quem tem carteirinha de um partido comunista. Não, eles querem dizer todos que são de esquerda, todos que têm uma visão mais igualitária de sociedade. E para complementar esse vídeo aqui, para você entender como isso afeta as pessoas, porque, como eu disse, você tem o discurso. Para chegar à prática em algum momento, é um salto, é um pulo. Basta que uma pessoa ouça essa frase dessas pessoas aqui, para amanhã sair atirando em alguém. Isso é feito, isso é visto, por exemplo, em movimentos supremacistas brancos nos Estados Unidos. Você tem grupos supremacistas, de repente um jovem lá, meio pancada, despiroca, e ele vai lá e começa a atirar numa igreja de negros, por exemplo. Então, o discurso tem um poder de gerar a violência. E isso vai numa espiral de violência, porque a resposta é violenta, depois se escala para mais violência e vai criando uma cultura da violência na qual as pessoas só resolvem os seus problemas, suas divergências, com base na agressividade, na morte. Essa escalada da violência é muito perigosa e eles estão puxando, eles estão esticando a corda, meio que instigando as pessoas para que alguém um dia vá lá e faça alguma coisa. Então, para complementar esse vídeo aqui, eu vou pôr no final aqui uma fala, uma resposta do Professor Adicto. Ele é um rapper e professor. Eu conversei com o Adicto algum tempo atrás, aqui falamos sobre rap, falamos sobre política brasileira, e ele deu uma resposta a esse vídeo, porque ele ficou preocupado com razão, porque ele mora no Espírito Santo, que é onde estão essas pessoas aqui, ele está lá, e ele certamente está sentindo ali que o clima está pesando. Então ouçam o Professor Adicto e vejam como isso, de fato, impacta e causa temor, do mesmo modo como a gente ficou com medo quando o Bolsonaro foi eleito, porque ele tinha toda uma retórica aqui nesse sentido, e nós tínhamos receio, sim, das consequências, de onde isso poderia levar. Então ouçam o Adicto. Pois é, pessoal, depois de assistir a um vídeo desse, eu fico me perguntando, meu filho assistiu esse vídeo, né? E aí ele foi, na mesma hora ele indagou, papai, você não é socialista? Então eles vão te matar? Aí eu falei, meu filho, eles querem me matar. Eles vão matar pessoas como eu. E aí eu fico pensando, e aí ele, na sequência, ele mesmo perguntou, mas por quê? O que você fez de errado? E aí eu faço essa pergunta para você, Capitão Assunção, e para os seus asseclas. O que eu fiz de errado para vocês quererem me sepultar? Eu fui contra ao presida, eu fui contra ao capitão de vocês, eu fui contra o presidente. Por isso que vocês agora vão sepultar pessoas ou ideias como as minhas. Eu sou um professor há 20 anos que eu estou na sala de aula. Não estou fazendo doutrinação marxista. Estou dentro da sala de aula, passando conteúdo da geografia, conteúdo da sociologia, filosofia, passando conteúdo formal para jovens
poderiam ser os filhos de vocês, para que eles possam se tornar pessoas melhores. E pelo visto, eu acredito que não estou tendo muito sucesso, porque eu tenho visto cada vez mais jovens pensando dessa forma. Mas eu queria dizer para você, Capitão Assunção, e para todos os seus asseclas que disseram que vão sepultar a gente, que vocês podem até sepultar cadáveres, mas vocês jamais vão sepultar ideias. Minhas músicas já estão aí. Vocês nunca irão sepultar minhas músicas. Vocês nunca irão sepultar as minhas ideias. Eu vou deixar para vocês aqui no comentário os links para as redes do Adicto. Ele participou de uma canção chamada Primavera Fascista. Se vocês não viram ainda, assistam, porque ela é extremamente crítica em relação ao governo Bolsonaro, para denunciar as falas do Bolsonaro, e como eu disse, são falas que parecem que são meramente retóricas, mas que podem sim levar em algum momento a algum ato. Então confiram o trabalho do Adicto. Me digam o que vocês pensam aqui no comentário, né, sobre essas falas do Oswaldo Eustáquio, do jornalista de alta performance, como ele mesmo se denomina, desses militares ou PMs aí falando sobre sepultar os comunistas. O que você pensa sobre isso? Deixa aqui no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assine o canal, se torne membro aqui do canal para dar um apoio. Confira meus livros sobre Bolsonaro, no qual eu falo principalmente sobre retórica bolsonarista e como ela pode sim levar à violência em algum momento, seja violência estatal, seja violência de seguidores do Bolsonaro. E também confira meu livro sobre Jesus Histórico, o Rei dos Judeus. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!